Êxodo capítulo 16. Interessante de nós vermos também um pouquinho o final do último capítulo, o último versículo do capítulo 27 diz que o povo de Israel tinha chegado a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam lá junto às águas. Depois começa o versículo 16, que eles partiram ali de Elim e foram rumo ao deserto de Sim, que situava entre Elim e o Sinai. Eles estavam indo em direção ao Monte Sinai. E já tinha passado um tempo, eles já estavam no 15º dia do segundo mês. Lembra que tudo começou lá no primeiro mês? Aqui já estava no 15º dia do segundo mês. E o que é que aconteceu? As provisões deles acabaram. E toda a comunidade de Israel, toda a comunidade de Israel, começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. Então, um dado interessante aqui que eles estavam murmurando o quê? Contra Moisés e Arão. E se a gente vê lá no versículo 8, na parte B, diz assim: Moisés fala: Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Deus, contra a pessoa do Senhor. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos de determinadas pessoas, de determinados comportamentos, de determinado ministério, e nós estamos o quê? Murmurando contra Deus. Que possamos levar tudo isso à nossa consciência perante a Deus, né? Paulo sempre ressaltava em questão de ter uma consciência pura perante Deus e perante os homens, que possamos todo dia consultar a nossa consciência em relação a todas essas coisas, né? E aqui no versículo 3 diz o quê? Que eles reclamaram, né? Então, o que que eles falaram? Eles disseram assim a Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Deus na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Como é complicado, né? As pessoas tendem a esquecer com muita facilidade a parte ruim de um momento e ficar com a parte boa, no sentido que de requerer estar ali novamente. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes ficamos em um sofrimento porque sabemos que naquele sofrimento existe algo, entre aspas, que eu ainda me sustenta, porque se eu sair daquilo eu não sei como vai ser. Contudo, Deus já tinha mostrado tantos milagres para eles, mas eles ainda estavam o quê? Lembrando da comida do Egito e não lembravam da escravidão. Nosso cérebro é assim, ele reage muito forte à sobrevivência e ele esquece de confiar no Senhor. O nosso coração é extremamente enganoso, que possamos nos aperceber disso a todo instante. E no versículo 4, o que que nós vemos aqui? Que o Senhor começa a instruir Moisés o que vai fazer. E ele diz que eis que farei descer pão do céu, e sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se ainda ou não, se anda, desculpa, para eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Quer dizer, o povo tinha que sair para colher para cada dia. Então, lembra? O Senhor está pedindo obediência. Então, aqui o que nós vemos? Que era para colher a cada dia uma porção. Essa uma porção era referente para cada pessoa, que era um jarro, né? Eles falam porção, um homer, um jarro. E no versículo 13b diz assim, que ao alvorecer havia uma camada, então depois do dia que eles reclamaram, no outro dia, ao alvorecer, ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, ficaram flocos semelhantes à geada, estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a se questionar uns aos outros: que é isto?
que é isto? Pois não sabiam que se tratava aquela coisa sobre o chão, não sabiam do que se tratava aquilo do chão, né? E veja o que Moisés respondeu: Isto é o pão que Deus vos deu para vosso alimento. Isto é o pão que Deus lhe deu para vosso alimento. Primeiro, o que significa a palavra maná? Olha que interessante, significa em hebraico o que é isto? Porque eles perguntaram o que é isto? Então, esse foi dado o nome. E Moisés respondeu: Esse é o pão de Deus que vos deu como alimento. Você percebe quanto a gente fica preocupado com o alimento? E aqui o Senhor está dizendo que quem dá o alimento é Ele. E também isso me remete lá em Gênesis 3,19, que diz lá: com o suor do rosto o homem deveria comer o pão. E aqui nós vemos o Senhor o quê? Levando eles a comer o pão que vem de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, o homem perdeu o acesso à árvore da vida por conta da desobediência. Por isso que ele foi dado essa maldição: com o suor do teu rosto comerás o pão. E aqui o Senhor está falando assim: eu quero que vocês aprendam a me obedecer, para que eu possa dar o alimento para vocês, né? Lembra, o maná não é fruto do trabalho árduo, e sim da obediência. Da provisão, maná é uma provisão divina. Óbvio, todos nós temos que trabalhar. Inclusive, o apóstolo Paulo lá nos adverte: quem não trabalha, que não coma. Mas também nós temos que prestar muita atenção, porque o salmista diz assim também para nós lá em Salmos: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o Senhor quem tem que estar à frente, porque senão a gente vai vigiar, vai trabalhar, mas não é o Senhor que está à frente de tudo. E Mateus completa, né? Porque diz assim: buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor está nos mostrando, né? A respeito da escravidão, a respeito do trabalho e a respeito do pão que desce do céu. Que coisa gloriosa, né? Só que o nosso coração, ele muitas vezes é roubado pelas preocupações do sustento, pela preocupação do dia a dia. E sabe o que devemos fazer? Pregar para o nosso coração, declarar a palavra de Deus para o nosso coração, lembrar do maná que desceu do céu. E também gostaria que vocês dessem uma olhada depois com o tempo em Deuteronômio 8:3. O que o Senhor fala aqui, olha, diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome. Muitas vezes o Senhor tem que permitir que nós tenhamos fome para poder valorizar o pão que vem do céu. Então, olha, Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Que coisa gloriosa, né? E no versículo 5 diz: Sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, aqui, o Senhor agora estava tirando do coração dos israelitas o Egito. Primeiro o Senhor tirou eles do Egito, agora o Senhor estava tirando do coração dele o Egito. Ó Senhor Jesus, e agora o Senhor vai dar também o quê? Uma forma de colher o maná. Então está dizendo assim, para colher um homer por cada pessoa, né? E também está dizendo para não guardar nada para o dia seguinte, que todos os dias eles vão sair pela manhã e vão colher o maná. Então o que aconteceu? Alguns o quê? Guardaram para o dia seguinte porque não criam que o Senhor ia prover no outro dia. E aí o que aconteceu com esse maná que eles guardaram? Apodreceu, ficou com bichos. Então, olha como o Senhor nos ensina grande lição aqui, né? E o Senhor mostra o quê? Que o Senhor nos dá a provisão diária. A oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,11, nos diz, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, era para colher o maná a cada manhã.
Então lembre, o Senhor realmente Ele é fiel a cada dia. Nós não devemos ficar ansiosos quanto o dia de amanhã, o que haveremos de comer, o que haveremos de vestir, mas o Senhor vai cuidar da nossa provisão diária. Por isso que muitas vezes a ansiedade tem abatido a população, abatido porque se fica preocupado com o dia de amanhã. Vamos receber a provisão de hoje, né? Hoje, quem é o nosso maná? Hoje, quem é o nosso maná? O pão que desceu do céu. Lá em João 6,51 diz assim, o próprio Jesus diz, né? Em João 6,35, declarou Jesus, eu sou o pão da vida. E em João 6,51 diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então veja só, aqui nós estamos em Êxodo 16, falando de um pão físico vindo da parte de Deus, mas aqui já estava o que? Simbolizando o próprio Jesus que veio à Terra, e hoje ele se tornou o nosso alimento. Por isso que nós devemos buscá-lo, o que? Ele em primeiro lugar. Nosso primeiro pão do dia é o próprio Senhor, né? E a oração também do Pai Nosso diz assim, para a gente trazer o reino de Deus à terra. Quando a gente começa a se alimentar desse pão, que é o próprio Cristo, nós estamos trazendo o reino de Deus aqui na terra. E mais uma orientação também, Deus deu a Moisés a dar ao povo, que no sétimo dia eles não colheriam o maná. No sexto dia eles colheriam o quê? 2 porções para o sétimo dia, porque o sétimo dia seria o dia de descanso e o dia do Senhor. Lá no Egito, eles não tinham dia de descanso, era trabalho todos os dias. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos pela vida que nós trabalhamos todos os dias pelo pão físico. Nós nos preocupamos todos os dias com o pão físico. E aqui o Senhor está ensinando o povo a parar um dia, celebrar ao Senhor, a estar com a família. Então, que nós reservemos nosso tempo diário e também reservemos o dia do Senhor, para estarmos louvando Ele com o povo de Deus, buscando com o povo de Deus e também ter um momento de lazer. Isso tudo o Senhor nos dá como descanso no sétimo dia. Olha que coisa doce. O Senhor pensa em nós em todos os aspectos, né? E o que nós vemos aqui que eu quero compartilhar com vocês no versículo 32 em diante? Diz assim: Disse Moisés: Foi o que o Senhor ordenou. Enchei deste alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para as vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tireis da terra do Egito. O que o Senhor deu instrução aqui para Moisés? Para ele pegar um jarro de maná, e ele vai pegar esse jarro, aqui ele fala inclusive que é de 2 litros, e vai encher de maná e vai pôr diante do Eterno, que ia ser guardado para que as próximas descendências virem. Então ele depositou esse jarro diante da arca do testemunho para preservá-lo. Olha que rico! O povo não podia guardar o maná para o outro dia que apodrecia e virava bicho. E aqui o Senhor deu orientação a Moisés para pegar um jarro de homer e colocar o maná e colocar lá diante da arca do testemunho, porque aquilo seria como memorial para o povo lembrar o que Deus deu para eles durante 40 anos no deserto. O Senhor ali naquela terra que não tinha nada, o Senhor era tudo. O Senhor era a coluna de nuvem, o Senhor era a coluna de fogo, o Senhor era o maná. E depois nós vamos ver que o Senhor é a água da pedra, e assim o Senhor vai mostrando que é Ele que nos sustenta, independente da situação que nós estamos. E por que eu quero também destacar essa parte aqui, que diz para pegar essa porção e pôr diante da arca do testemunho? Porque nós tendemos a esquecer também daquilo que o Senhor faz na nossa vida, como eu falei no início.
Então, nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aquilo que nos traz esperança são as bênçãos que o Senhor já fez lá na Sua palavra e também na nossa vida. Os autores daquele filme Quarto de Guerra, num livro deles sobre oração, eu não me lembro agora o nome exato desse livro, eles falam de uma parede de memória na casa deles, ou na casa de um deles, que ali eles têm fotos aonde várias coisas que ocorreram de bênção. Então, quando naquele dia muitas vezes acha que as coisas não estão dando certo, tem uma tristeza, eles vão nessa parede e vão lembrando de todos os memoriais ali que o Senhor já fez na vida deles. Isso é muito importante nós termos também, porque o nosso coração é extremamente enganoso, o nosso cérebro esquece também dessas coisas. Então, nós devemos ir lá, registrar isso e lembrar e fazer o que? Pregar para nossa mente tudo aquilo que o Senhor já fez para nós. Então eu imagino, né, esse maná aqui diante da arca do testemunho para preservá-lo, esse memorial, que possamos lembrar tudo que o Senhor já fez na nossa vida também. Agora, só uma coisa que eu não falei aqui no capítulo. Antes do Senhor dar o maná, o Senhor deu o que? As cordonizes. Então veio o que? Uma nuvem, veio um enxame, não sei se chama de enxame, né? Mas veio o que? Não, é bando, né? Aqui no versículo 13 diz assim: naquela tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriam o acampamento. Então ali também o Senhor alimentou eles com carne. E esse alimento maná, o Senhor deu a eles durante 40 anos. Então, nós devemos que todo dia colocar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus Cristo é o nosso Senhor.